Terminou hoje o encontro de chefes do Estado do G20 no Rio de Janeiro. A presidência foi entregue para a África do Sul, que vai sediar a cúpula do ano que vem. Nós vamos voltar agora ao vivo com Murilo Fagundes e Natália Fruê, direto da Cidade Maravilhosa, porque o documento final desse G20 teve um consenso, essa é a verdade. Mas vale lembrar que um dos principais países do grupo, os Estados Unidos, trocam de governo daqui a 2 meses. A gente pode dizer que Lula e Biden praticamente se despediram neste último dia? Contem pra gente, por favor. Com certeza, viu, César? Mas não só uma despedida, esse momento marca o início de um novo capítulo entre Lula e Trump e de uma história que tem muitas divergências entre os dois. E com certeza os pontos que foram acordados aqui no G20 terão de ser revisitados num segundo momento na gestão Trump, né, Natália? Exatamente, Murilo, mas o presidente aproveitou o G20 já para mandar recados para Trump. Diz que vai ser pragmático nas relações comerciais, mas não vai abrir mão de questões muito importantes para o governo, como é a questão climática, Murilo. Exatamente. O último dia de G20 foi marcado também por encontros de Lula com outros chefes de Estado, o primeiro-ministro do Japão, do Reino Unido e também por um almoço com Joe Biden. Lula também cancelou uma entrevista que faria a jornalistas. Com a aprovação da declaração final já concluída, o segundo dia da cúpula do G20 no Rio foi menos tenso e tratou da preservação do meio ambiente. Em discurso ainda de manhã, o presidente Lula cobrou o compromisso dos demais países com o tema. Os membros desenvolvidos do G20 propõem que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Mesmo que não derrubamos mais nenhuma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não cumprir a missão de conter o aquecimento global. O presidente ainda acusou os países ricos de desperdício de dinheiro com armamentos, enquanto o meio ambiente agoniza, e fez um convite para a cúpula do clima no ano que vem, em Belém. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. Conto com todos para fazer de Belém a COP da virada. Durante a reunião, o governo brasileiro propôs a criação do Conselho de Mudança do Clima nas Nações Unidas. A ideia é acelerar a implantação das medidas acordadas em fóruns internacionais. Também nesta terça, os líderes das maiores potências do mundo refizeram a tradicional foto de família. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se atrasaram e ficaram de fora do registro com um pão de açúcar ao fundo. Por isso, a necessidade de uma nova foto. Outras ausências, porém, marcaram a segunda chamada. Não apareceram o presidente da Argentina, Javier Milei, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, além do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler russo, Sergei Lavrov, que compareceu à cúpula no lugar de Vladimir Putin. E foi para a Rússia que vários holofotes ficaram voltados neste último dia de cúpula do G20. Em declaração a jornalistas, o chanceler de Putin condenou os ataques das tropas ucranianas usando mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos e destacou que, apesar de a Rússia ter flexibilizado as regras para o uso de armas nucleares, o país vai fazer de tudo para evitar uma guerra com o uso desse tipo de armamento. No documento final do G20, os países condenam a guerra na Ucrânia, mas sem citar a Rússia. O mesmo aconteceu em relação a Israel nos conflitos na faixa de Gaza e no Líbano. Um dos aliados dos ucranianos, o chanceler alemão Olaf Scholz, reclamou que o texto não foi claro o suficiente ao falar das duas guerras. Volodymyr Zelensky, que não foi convidado para o evento, também fez críticas, dizendo que o grupo não discutiu nada sobre a possibilidade da Rússia
usar armas nucleares. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.